Seja muito bem-vindo. O nosso objetivo aqui é compartilhar. Nosso objetivo aqui é aprender junto. E hoje a gente vai falar sobre ressignificar. O que é de verdade ressignificar? Então, tem várias coisas que eu separei aqui para falar com vocês, tá? Como é que acontece isso no processo da dor emocional, né? Como é que eu sei se eu estou emocionalmente abalado? Também vamos falar sobre isso. Dicas de inteligência emocional para superar uma dor emocional. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre ressignificação na prática. E vamos terminar aí com a nossa metáfora, que hoje vai ser o guardião do castelo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu não sei se você já ouviu essa frase alguma vez. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ela me impactou profundamente, porque eu fiquei pensando sobre isso, considerando sobre essa frase, e eu acho que é uma frase assim que a gente tem que carregar para a vida, tá? Para a gente se lembrar dessa frase e para a gente lembrar as pessoas que a gente ama a respeito dessa frase. A dor é inevitável, mas o sofrimento, esse sim, é opcional. Quando eu digo para você que a dor é inevitável, é porque nem sempre a dor ela é causada por mim. Acontece o imprevisto, né? Uma situação se levanta, alguém faz alguma coisa e isso me causa dor. Vem o processo de dor, ainda que eu não queira. De repente eu me vejo diante de uma situação inesperada, inusitada, uma situação que eu não queria, uma situação de conflito. Eu me vejo diante de uma situação e isso me causa dor. Dor é uma emoção humana. Independe de eu querer, dói. Dói aqui no fundo, dói na minha alma. Por isso que eu digo que a dor é inevitável. Eu não tenho como evitar aquilo, principalmente quando é uma outra pessoa que me causa. Quando eu sou pega pelo fator surpresa. Então a dor, ela veio. Agora, o sofrimento, esse sim é opcional. Porque ficar sofrendo por causa de uma dor esbarra na minha decisão de querer continuar a sofrer por conta dessa dor. Então, ok, eu não tenho como evitar a dor, mas ficar sofrendo por causa dessa dor, isso sim é opcional. Eu não preciso ficar de novo e de novo sofrendo por conta desse processo doloroso. Eu não tenho como evitar que coisas aconteçam, que coisas me magoem. Agora, permanecer magoado, permanecer ressentido, permanecer triste, sabe? Permanecer para baixo, permanecer nesse estado que joga a minha energia para baixo, aí sim é uma opção minha. Eu posso optar deliberadamente, entender que essa dor é um processo, viver esse processo, ressignificar essa dor, ressignificar esse processo e seguir adiante. Então, eu não preciso ficar apegado a esse processo de dor e ter um sofrimento que muitas vezes depende de mim. Não depende de mim se a dor vai vir, mas depende de mim se eu vou ficar sofrendo o tempo todo por conta dessa dor. E aí, gente, está valendo para alguém que tenha me causado ou para uma dor que eu mesma tenha causado, porque às vezes, sem querer, a gente também se machuca. Então, está valendo para algo externo e para algo, um motivo interno que me cause dor. Permanecer sofrendo por esse motivo é sim opcional. Gente, faz sentido para vocês isso? Que muitas vezes um processo de dor, ele chega, né? Eu sou surpreendido, acontece alguma coisa, eu recebo uma notícia, vem, né? Pá, a dor vem. Muitas vezes eu não tenho como evitar que essa dor venha. Agora, ficar sofrendo uma vida, né? Como a gente vê aí algumas pessoas sofrendo uma vida por conta disso, aí é opcional, no sentido de que você tem poder de escolha. Se você não puder escolher gerenciar a tua própria vida, não é a vida do outro que você vai gerenciar ou escolher, né? Quando a gente fala dos nossos sentimentos,
dos nossos traumas, das nossas dores, dos nossos processos, a gente está falando do quê? A gente está falando de algo que é nosso, mas que precisa ser aceito, entendido, compreendido, ressignificado. Eu preciso aprender com toda essa situação para que em algum momento eu libere essa bagagem emocional de dor. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer, mas permanecer sofrendo dias, meses, quiçá anos, aí sim eu estou falando de uma escolha. E isso pode ser evitado. Existem coisas que eu não consigo evitar, mas existem coisas que eu consigo evitar. E o sofrimento que uma dor me causa, né, por maior que seja essa dor, está no campo das coisas que sim eu posso evitar. Pelo menos evitar um sofrimento prolongado, desnecessário, isso eu consigo. Gente, tem que fazer sentido para vocês, né? Como eu sempre falo, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Se a gente não trouxer para a nossa vida, a gente não vai conseguir o quê? Mudar. E tem coisas que, às vezes, é um conhecimento que alguém nos traz, é um pensar diferente, é uma ideia, sabe? É uma intuição que vem e você muda. Mudanças acontecem rápido quando a gente se predispõe a mudar, quando a gente aceita que o processo da mudança pode acontecer. Então a gente precisa se abrir para o conhecimento, se abrir para o novo, se abrir até para aquilo que a gente não entende. Porque às vezes você não entende porque ninguém te explicou, ninguém te orientou. Talvez ninguém nunca tenha dito para você que sofrimento é opcional. Talvez você tenha sido criado até dentro de uma família onde sofrer é normal. Ah, é normal. É assim, as mulheres da nossa família sofrem muito. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi tanto em sessão de coach como em terapia. Né? Eu sou professora de meditação, eu sou terapeuta energética, eu já ouvi. Ah, Fernanda, é assim mesmo, comigo sempre foi assim. Então, às vezes, a pessoa também sofre porque ela entende que aquilo é o certo, que aquilo é o normal. Não é nem o certo, é o normal dela. Só que, gente, o nosso normal quem estabelece somos nós. Entende? É a gente que vai estabelecer o que é normal. É normal ter uma vida de sofrimento? É normal sofrer a vida inteira por causa da mesma dor? Por causa do mesmo motivo? Eu acho que não. Eu acho que não precisa sofrer uma vida inteira, meses, anos, a fio, por conta de uma questão que ficou lá no passado e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? Então vamos lá, gente. Quando eu falo de dor emocional, porque o tema de hoje é se eu consigo, se eu posso, se é possível ressignificar uma dor emocional. Então é legal a gente esclarecer aqui o que é dor emocional, tá? Para a psicologia, dor emocional é um incômodo, tá? Que tem uma origem psicológica e que me causa tristeza, apatia, né? Emoções negativas. Então, tudo aquilo que me causa uma dor, tudo aquilo que me causa um dano é classificado aí como uma doença, como uma dor emocional, tá? Então, dor emocional está sempre ligado a um dano, está sempre ligado a algo que nos aconteceu, tá bom? E que diminui aí a nossa energia, né? A gente fica cabisbaixo, sempre vai estar ligado a uma diminuição energética. É difícil uma dor que reverbere para raiva. É difícil. Normalmente a dor, quando ela evolui, ela reverbera para uma apatia, uma tristeza, ok? Normalmente a gente vai por essa linha, tá? Então vamos lá. Eu tenho, né, um dano, acontece alguma coisa, tem uma situação danosa, algo que eu entendo que me fere, e aí eu disparo, mesmo que eu não queira, um processo de dor. E aí, quando a gente pesquisa sobre dores, as maiores dores do ser humano, né, no topo do ranking das pesquisas, sempre está a dor de perder um filho. É a dor que as pessoas relatam que é a maior dor do mundo. E responde isso quem já perdeu e quem é pai ou mãe e que nunca perdeu, mas que tem um filho. Então, assim, no topo do ranking, né, desse dano que causa uma dor emocional,
tá? A perda de um filho. Mas a gente coloca aí outros tipos de dano, como, por exemplo, uma decepção, como, por exemplo, uma frustração, como, por exemplo, uma traição, uma infidelidade, uma quebra de confiança, é algo que também te traz uma dor, como, por exemplo, uma queda financeira, como, por exemplo, você recebeu um diagnóstico de uma doença e você não esperava. São coisas que acontecem, que muitas vezes estão fora do nosso controle e que causam esse dano, que causam essa dor, que a gente chama de dor emocional, que vai nos trazer toda sorte de pensamento negativo, tristeza, apatia, talvez até uma depressão se eu não cuidar, tá? Então, essa dor emocional, ela sempre vai ser incitada por experiências que sejam dolorosas. Então, eu tenho uma experiência de dor e aí eu começo, né, ainda que sem consciência, a formar um processo de dor emocional. E, gente, dor emocional não é um problema, porque ninguém está livre, tá? De se magoar ou de ser magoado por uma outra pessoa. Ninguém está livre de um imprevisto doloroso. Ninguém está livre de uma notícia que te dói a alma. O problema não é você ter uma dor emocional. O problema é essa dor se arrastar, virar um sofrimento e esse sofrimento acabar indo para várias áreas da sua vida, te impedindo de viver coisas. Por exemplo, a dor de uma infidelidade, de uma traição. Aí você fica tão dolorido ou dolorida a ponto de nunca mais se relacionar com alguém, porque ninguém é mais digno de confiança. Então, uma dor, né, um trauma, algo que com certeza tem que ser vivido, a gente não vai negar nada, mas que tem que ter um ciclo, né? Tem que encerrar de alguma forma, eu acabo levando para a minha vida, levando por vários dias, meses, anos, e acabo não me permitindo viver uma relação com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela que me causou aquela dor. Entende? É como se você não se permitisse, tá? Processo de culpa, outro exemplo, né? Eu tenho um processo de culpa, eu tenho um processo de remorso e isso me corrói. Eu estou extremamente triste, né? Para baixo, deprimido, me sentindo culpado. O remorso está me corroendo. A culpa está me corroendo. Eu errei. E aí eu carrego essa culpa comigo. E aí é como se eu não fosse digno ou digna de ser nunca mais feliz, sabe? Por causa de uma dor que eu me causei, eu não sou digno ou digna de ser mais feliz. E é justamente aqui que tem que entrar o processo de ressignificação. Eu preciso começar a entender que, ok, eu errei, ok, isso me gerou uma dor, mas eu não preciso viver o sofrimento dessa dor uma vida inteira. Eu posso ressignificar, escolhendo aprender com o que aconteceu, entende? E fazendo escolhas mais assertivas, escolhas mais positivas no futuro, lá para frente. Eu não preciso viver à sombra da minha dor. A questão aqui é como é que eu consigo, apesar da dor, ressignificar tudo isso e continuar. Como é que eu consigo para ter a qualidade de vida, para me permitir ser feliz de novo? Principalmente quando eu me sinto culpado por alguma coisa. Como é que eu me permito me sentir merecedor de algo se eu estou me corroendo pelo remorso? É aqui que vai passar o processo da ressignificação. Tanto uma dor emocional como uma dor física te desequilibra. E aí, como o tema de hoje é dor emocional, quando eu tenho um desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio, ele acaba desequilibrando as outras áreas da minha vida, como a minha área mental, né? A minha área psicológica, eu fico com o meu psicológico abalado, e a minha área do corpo físico, a minha saúde física, ela também é abalada por conta desse desequilíbrio. Então, eu tenho uma dor emocional que me causa um desequilíbrio emocional, que me causa desequilíbrio em outras áreas da minha vida. Porque nós somos,
Tá tudo junto, corpo, alma, espírito, não tá nada separado, tá tudo junto. Então, quando eu tenho uma área, um pilar da vida que está desequilibrado, a chance é que isso vai reverberar para outras áreas. Então, por exemplo, quando eu falo do campo mental, eu estou falando de pensamentos negativos, eu estou falando de pensamentos negativos, o que mais que eu posso colocar aqui como exemplo? Pensamentos suicidas também entram aqui, tá? Pensamentos recorrentes de tristeza, pensamentos a meu respeito, por exemplo, de baixa autoestima. Então eu fico com o meu mental abalado. Quando eu falo aí do sentimento, da área sentimental, da área emocional, eu estou falando de tristeza, de apatia, sabe? De uma incapacidade, de uma falta de vontade. O meu emocional fica muito abalado. De uma possível depressão se eu não cuidar, se eu não tratar. Quando eu falo do físico, eu estou falando de dores musculares, dores de cabeça, eu estou falando de fadiga de uma maneira geral, eu estou falando de problemas gastrointestinais. Então, assim, eu tenho uma série de problemas que vão acontecer na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo físico, porque eu tenho um desequilíbrio emocional. Então, eu tenho uma dor que talvez foi algo inesperado, uma dor que foi causada por mim ou por uma outra pessoa, tá? Esse processo de dor gera em mim um desequilíbrio emocional que vai reverberar nas áreas física e mental. E aí, quando eu falo de mente, eu estou falando dos meus pensamentos, que podem ser pensamentos negativos. Eu posso ter verdadeiras batalhas só no campo da mente. Eu travo batalhas, eu tenho pensamentos assim pessimistas, né? Eu sou o meu pior inimigo no campo da mente. Quando eu falo de emoção, eu estou falando de tristeza, de apatia, de um desânimo, de uma falta de vontade, é disso. Quando eu falo de corpo, aí eu já falo de algia, eu já falo de dor física. Uma dor emocional, ela pode sim doer fisicamente. Quem é que nunca sentiu dor no coração? Gente, é físico. O coração dói. A gente coloca até a mão. Uma traição, uma quebra de confiança, sabe? Uma infidelidade, uma notícia, algo que te deixa totalmente inesperado, dói o coração. Então, sim, eu tenho uma reverberação no meu corpo físico. E aí eu tenho dor muscular, dor de cabeça, dor gastrointestinal, dor. Dependendo da descarga de adrenalina, eu tenho até dor nas minhas pernas. Dor de uma maneira geral. Então, entenda que o desequilíbrio emocional, ele vai trazer consequência para outras áreas da vida. Dói no coração, dói na alma, dói no corpo. Dependendo do que aconteceu, parece que você levou uma surra, parece que você está gripado, a tua imunidade cai. Gente, isso aqui é sério, isso aqui é importante. Tem gente sofrendo, tem gente ficando doente fisicamente, porque não consegue ressignificar processo de dor. E aí se arrasta uma vida inteira. E aí vê a vida do outro acontecer, mas a dele não. Isso aqui é sério, isso aqui é assunto para a vida, porque todo mundo que está aqui tem uma bagagem emocional que carrega. Eu tenho, todo mundo tem, porque a gente experiencia coisas na vida e algumas dessas coisas são dolorosas, algumas dessas coisas são difíceis de serem esquecidas, transcendidas, ressignificadas, e às vezes por não saber fazer ou pelo apego à dor, a gente vai carregando, vira uma bagagem emocional dolorosa. E isso vai ecoando no meu corpo físico. E eu começo a ter uma porção de problema, sem saber. Não sei, por que será que isso aconteceu? Não sei. Será que se você vasculhar, você não teve um aborrecimento muito sério, um acontecimento muito grave, daquele acontecimento em diante, você começou a desencadear vários problemas de saúde por causa desse problema emocional mal resolvido? Gente, um problema emocional mal resolvido, uma dor emocional que se arrasta uma vida inteira, gera vários problemas no teu corpo, vários problemas na tua mente.
A mente não dá conta, sabe? É tanto pensamento negativo, é tanto pensamento de indecisão, de insegurança, é tanto pensamento de baixa autoestima, é tanto pensamento de não merecimento que a tua cabeça não dá conta. E aí, quanto mais eu penso assim, mais eu me sinto assim. E quanto mais eu me sinto assim, mais o meu corpo reage assim. Porque a doença, muitas vezes, é a reação de uma emoção não curada. A doença, muitas vezes, é uma reação de uma emoção não curada, de uma emoção não trabalhada, de uma emoção que eu não consegui ressignificar. Como eu posso saber que eu estou emocionalmente abalado? Então, eu vou compartilhar agora alguns indicativos, tá? Que demonstram que eu posso sim estar emocionalmente abalado por alguma coisa, por um processo de dor, tá? Dificuldade de se concentrar, dificuldade de ter foco, problemas de memória, insônia, sono muito agitado, tá? Angústia, baixa produtividade. Tudo isso são indicativos de que eu posso sim estar emocionalmente abalado. Então, se são indicativos, logo, quando eu estou com um desequilíbrio emocional, quando eu estou abalado por questões emocionais, por uma dor emocional, a chance é que eu vou sentir alguma coisa ou várias coisas, ou até mesmo tudo isso junto, tá? Essa ansiedade, essa angústia, essa falta de foco, essa falta de vontade, sabe? Essa insônia, esse sono agitado, eu posso sentir aí tudo isso, tá? E aí eu também tenho sintomas físicos. Quando eu vou para o físico, eu tenho várias doenças psicossomáticas que podem surgir porque eu vou somatizando, como fibromialgia, por exemplo. Eu posso desencadear herpes por uma dor emocional. Eu posso desencadear problemas gastrointestinais. Eu posso desencadear uma úlcera, por exemplo. Existem vários problemas físicos, doenças físicas que podem aparecer, como enxaqueca, como dores musculares, como infarto, como derrame. Tudo isso pode acontecer no meu corpo físico, porque eu estou emocionalmente abalado, porque eu não consigo lidar com aquilo, porque aquilo virou uma bagagem emocional, porque está muito pesado, porque eu não consigo lidar. Então sai da esfera do mental, sai da esfera do emocional e vai para a esfera física, da dor física, da doença propriamente dita. Então aqui, separei para vocês, ó, má digestão, prisão de ventre ou diarreia, gastrite, úlceras, febre, gripe, herpes, pressão alta, dores musculares, dores de cabeça. Tudo isso aqui, gente, pode se manifestar no meu corpo físico porque eu estou o quê? Emocionalmente abalado. É claro que depende, tá? Do que aconteceu, depende do quanto eu estou abalado, depende de quanto tempo eu venho com esse abalo, depende, tá? Não é porque você sofreu algo, né? Hoje, essa semana, esse mês que você vai desencadear uma úlcera, não é assim, tá? Mas a chance é que se a gente não tratar, a chance é que se a gente não olhar para dentro, a chance é que se a gente não procurar se conhecer, procurar praticar o autoconhecimento, tudo isso aqui pode acontecer, tá? É um processo, é um dia a dia. E quando eu vejo, eu tô com várias coisas e eu nem sei por que isso aconteceu. Aí eu penso assim, nossa, mas um ano atrás eu não tinha nada disso. O que está acontecendo? Vou dar um exemplo meu. Eu passei por um problema, né, um dilema de trabalho muito grande, né? Eu tinha um ateliê de maquiagem e eu sentia que o meu coração não estava mais ali, mas o negócio financeiramente era muito bem sucedido, então eu vivi um dilema. Meu Deus, o que eu faço? Eu continuo aqui por causa do dinheiro ou eu tenho coragem suficiente para começar algo novo, seguir o meu coração, seguir a minha intuição, seguir o meu chamado, o meu propósito?
é um dilema. Você fica entre, né, a condição financeira confortável e o marasmo da tua vida. Você não tem prazer mais naquilo que você faz. E aí eu tomei a decisão de fechar, assim, o ateliê e partir para os meus projetos pessoais. Fui partir para outras coisas. Gente, eu também paguei um preço, porque até eu tomar a decisão, até eu estar segura, foi um processo desgastante, de muito estresse, sabe? Eu desenvolvi uma gastrite emocional. Eu desenvolvi uma gastrite por causa das minhas emoções. Eu ficava enjoada, sabe? Eu até fiz exame de gravidez para ver se eu não estava grávida. Eu tive tanta coisa num espaço pequeno de tempo, de 6, 7, 8 meses. E aí depois eu vim entender, em terapia, né? Depois eu vim entender que não, que aquilo tudo tinha a ver com uma tomada de decisão que me custou muito. É claro que nem toda tomada de decisão te custa tanto, mas existem algumas que sim, que te custam muito. E aí a gente precisa ter o quê? Esse olhar para dentro. Gente, a síndrome do pânico é algo que te dá um desconforto físico, porque você fica suando frio, o teu coração acelera, você tem taquicardia, às vezes a pressão baixa, você tem sensação de desmaio, né? Você tem uma sudorese intensa, o rosto fica vermelho, você está em pânico, você está com medo, é físico. Só que é algo que tem origem o quê? No campo das emoções. Eu tenho um medo tão grande, e medo é uma das emoções básicas do ser humano, não tem como fugir dele. Eu tenho um medo tão grande que esse medo não foi trabalhado, eu não consegui trabalhar por vários motivos, tá? Síndrome do pânico não é culpa de ninguém, assim como depressão, ninguém tem culpa de estar com uma depressão, com uma síndrome do pânico, mas enfim, eu estou, né? E aí começa o quê? A aparecer no meu físico. Então, sim, eu posso desenvolver problemas físicos por causa de problemas emocionais que não foram tratados ou curados. Ou porque eu não prestei atenção. Sabe quando a gente coloca para debaixo do tapete porque não quer lidar com aquilo, porque lidar com aquilo vai dar trabalho? É por aí. Agora eu vou compartilhar com vocês dicas de inteligência emocional para superar uma dor emocional, para superar um desequilíbrio emocional. Então agora a gente vai entrar aí na inteligência emocional, que é uma ferramenta de gestão das nossas emoções. É uma ferramenta de equilíbrio das nossas emoções. Primeira dica é: encare a realidade. Não tem como eu superar nada que eu nego. Eu superar algo que eu coloco para debaixo do tapete. Eu superar algo que eu finjo que não está acontecendo. Então, assim, encarar a realidade. Sim, aconteceu algo que me causou essa dor. Ok, aceitação do momento presente. Encarar a realidade. Dica 2. Não se culpe. É muito comum, num processo de dor, que a gente se culpe, que a gente se sentencie. Ah, mas a culpa foi minha, né? Por exemplo, um caso de infidelidade conjugal, né? A gente tem essa tendência de, nossa, onde foi que eu errei? Ou algum deslize de um filho. Nossa, mas eu errei na minha educação. Enfim, as coisas acontecem e a gente tem uma tendência a se sentenciar, a se culpar. Então, para que você possa usar a sua inteligência emocional para aliviar esse desequilíbrio, essa dor que está te consumindo, você tem que encarar de frente e você não tem que ficar se culpando, certo? Dica 3. Viva o luto. Quando eu digo luto, não é só a morte de alguém, tá? Às vezes morre um projeto, às vezes morre uma ideia, às vezes morre um emprego, às vezes morre uma amizade, às vezes morre um sonho. Viva o luto. De novo, não negue, tá? Viva esse luto e na dica 4, encerre o ciclo. É importantíssimo que a gente viva o que tiver que viver, a tristeza, o choro, que a gente bote para fora, mas que isso seja determinado por um tempo e que eu encerre esse ciclo. E aí quando eu encerro o ciclo, eu vou para outra dica, que é: trabalhe a sua autoestima. Quando eu estou
com um abalo emocional, normalmente a minha autoestima, o meu amor próprio, o meu senso de merecimento também cai. Então eu preciso trabalhar a minha autoestima entendendo que eu não me resumo àquela dor. E confie no tempo, confie no processo, tá? Com o tempo, as coisas tendem a diminuir. Certo, gente? Então vamos lá, para vocês anotarem, tá? Dica 1, encarar a realidade. Se eu nego, eu não vou resolver nunca. Se eu nego, não vai ser aliviado nunca. Se eu finjo que não está acontecendo, finjo demência, eu não vou conseguir resolver. Dica 1, encare a realidade, tá? Anotem aí. Dica 2, não se culpe. Você já está com dor, já está doendo, você ainda vai se culpar. Não faça isso com você. Culpa é autossabotagem. Ninguém cresce porque está se sentindo culpado. Não faça isso com você. Não fique aí, ó, se chicoteando. Já está doendo. Seja uma dor que você causou a si próprio ou que causaram para você. Já está doendo, não se culpa. Até porque você não vai resolver nada vibrando no sentimento da culpa. Culpa tem uma energia vibracional muito baixa, tá? Terceiro, viva o luto. Anotem aí, viva o luto. O luto de um sonho, de um projeto, de uma relação. Viva o luto, viva isso. Não negue, viva, sinta o que você tiver que sentir. Porque é só sentindo o que você tiver que sentir que você vai deixar ir. No dia que eu fechei o ateliê, quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro enorme, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste do meu marido ter que me segurar no colo. Eu precisava daquilo, eu precisava chorar, eu precisava botar para fora. Então, viva o luto, viva o seu processo. E foi um processo, tá? Ficou mais ou menos aí 1 mês, 2 meses, e foi uma decisão minha, eu queria, mas ainda assim, um sonho acabou. Eu mexi com a vida de outras pessoas, alunos de lá que não tinham mais o ateliê para fazer curso. Então, assim, a minha decisão não impactou só a minha vida, impactou a vida de outras pessoas. Então, assim, viva o luto. Quarto, encerre o ciclo. Você precisa aprender a encerrar ciclo. Vai durar 1 mês, vai durar 2 meses, vai durar 3, vai durar 6, vai durar 1 ano, mas vai durar a tua vida inteira? Que dor é essa que vai te custar uma vida inteira? Que dor é? A gente precisa aprender de alguma forma, sabe? A seguir adiante, a se fazer feliz, a ser o seu próprio motivo de continuar. Você precisa se bastar. Eu, Fernanda, sou o meu motivo de continuar. Você tem que ser o seu maior motivo. Porque quando o seu maior motivo é o outro, ainda que seja o seu filho, você vai se frustrar, porque o seu filho tem a vida dele. Fora que é uma carga muito pesada colocar isso num filho. Você tem que ser o seu maior motivo. Você tem que se bastar. Então, encerre o ciclo. Quinto, trabalhe a autoestima. Anotem aí. Trabalhar a autoestima. Eu tenho que trabalhar a minha autoestima. Não é responsabilidade do meu parceiro, da minha parceira, do meu filho, do meu chefe, dos meus pais, dos meus amigos. Não é. Trabalhar a autoestima é minha responsabilidade, porque tem a ver com os meus valores. E quem é que sabe os meus valores? Quem sabe os meus valores sou eu. Quem é que sabe o que é importante para mim? Tudo isso tem a ver com autoestima. É eu olhar e gostar do que estou vendo. É eu entender que para esse momento está suficientemente bom. Eu tenho total condição de começar qualquer coisa que eu queira. Entende? Autoestima. Trabalhe isso. Isso vai te ajudar nessa carga emocional que muitas vezes a gente carrega. E por último, anotem aí, confie no tempo. Existem coisas que precisam de um tempo. Confie no tempo, confie no processo. Às vezes eu recebo coaching que eu falo, olha, primeira sessão hoje, vamos fazer aí 10 sessões, tá? Confia no processo, confia no tempo, confia.
Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Confia que o tempo ele vai também se encarregar de colocar algumas coisas no lugar. E aí, quando a pessoa chega lá no final do processo de coach, nossa, Fernanda, é verdade, você tinha razão. Então, existem coisas que têm um tempo para doer, um tempo para deixar de doer, um tempo de maturação, um tempo para se realizar, um tempo para se concretizar. Confie no tempo, confie em você e na força do tempo. Não se sinta culpado, você não tem culpa. Até porque a pessoa que você é hoje tem um nível de consciência e maturidade muito maior do que a pessoa do passado, do que a pessoa que fez as escolhas do passado. Talvez se fosse hoje, você não faria as mesmas escolhas. Então você está se sentenciando, se culpando, se julgando, se condenando, se colocando para baixo, não se achando merecedor, não se achando digno, muitas vezes por conta de escolhas, de pensamentos que você teve lá atrás. Só que você hoje não é mais a mesma pessoa. E a chance é que hoje você não escolheria igual. Hoje você não decidiria igual. Então não faz sentido você ficar vibrando na dor, na culpa, no remorso, se a pessoa de hoje não faria as escolhas de ontem. Então a gente precisa se livrar, sabe, dessa bagagem emocional que é a culpa, que te trava, que te freia, que tira o teu senso de merecimento. Porque quando eu me sinto culpado, eu me sinto indigno. E aí você vai ficar vivendo a sombra dessa dor uma vida inteira, se a pessoa que você é hoje nem faria mais aquela escolha. Ah, mas eu fico me consumindo pelo remorso. Eu poderia não ter escolhido aquilo. Não, você não poderia. O nível de consciência que você tinha naquela época te permitiu escolher exatamente o que você escolheu. E se você aprendeu a ponto de hoje não fazer nem parecido, que bom, você evoluiu. Porque a gente evolui, gente, quando a gente aprende. Quando eu fico errando a mesma coisa e não aprendo nada, nem adianta eu me sentir culpado. Não estou aprendendo nada, não estou tendo mudança, então não adianta nada. Se eu aprendi a ponto de não decidir daquela maneira que eu decidi no passado, quer dizer que eu aprendi, quer dizer que eu ressignifiquei, quer dizer que eu transcendi. Então, não, você não poderia ter escolhido diferente. Você escolheu exatamente com o nível de consciência que você tinha na época. E aí você fica se sentenciando, sendo que hoje você tem um nível de consciência muito maior. Dica de ouro para quando eu tenho uma dor emocional, para quando eu tenho um desequilíbrio emocional, que já inclusive reverberou para o meu corpo, no sentido de me causar uma doença física, uma algia, dores de todos os tipos. Dica de ouro: ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido. Ressignificar é quando eu escolho um outro filtro, é quando eu escolho conscientemente perceber as coisas, perceber a realidade, me perceber, perceber os acontecimentos com outro filtro, com uma outra visão, com uma visão diferente, com o intuito de aprender. Isso é ressignificar. É quando eu tenho consciência dos meus processos, é quando eu tenho consciência da minha dor, mas eu entendo que essa dor não me cabe mais, eu não quero mais viver assim, eu quero quebrar esse círculo. Eu começo ressignificando. Eu começo trazendo uma consciência de ressignificação para a minha vida, dando um novo sentido, uma nova percepção, um novo entendimento para as coisas que me aconteceram no passado. A psicologia trabalha muito o termo retirar o afeto, tá? Ressignificar no sentido de você retirar o afeto. Retirar o afeto de uma memória dolorosa do passado, retirar o afeto de uma pessoa, talvez do teu passado, retirar o afeto de questões, sabe? Retirar o afeto de experiências
Retirar o afeto de relacionamento. Quando eu retiro o afeto, a chance é que eu vou conseguir ressignificar, muito mais depressa, tá? Então, ressignificar dentro, né, da inteligência emocional é quando eu dou um novo sentido, é quando eu escolho de forma consciente olhar para aquela situação de uma forma diferente, ter uma percepção diferente, querer aprender com o que me aconteceu. E dentro da psicologia, tá, tem esse significado de retirar o afeto. Então, como é que eu consigo ressignificar o meu passado? Retirando o afeto, retirando a carga de dor desse passado, entendendo que esse passado fez de você a pessoa que você é. Ah, mas eu não gosto da pessoa que eu me tornei. Ok, tudo bem. Mas nós somos hoje o resultado das escolhas, das ações, dos pensamentos, dos sentimentos de um passado, recente ou não. Então eu consigo me libertar dessas memórias dolorosas do passado quando eu retiro o afeto disso. Quando eu olho para isso de uma maneira mais racional, porque você não pode ser só pura emoção. Equilíbrio entre razão e emoção. Hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Hemisfério esquerdo, a tua inteligência racional. Hemisfério direito, a tua inteligência emocional. Então, quando eu tenho um equilíbrio, eu consigo ressignificar. Certo, gente? Faz sentido para vocês que ressignificar é uma escolha? Que ressignificar é uma tomada de decisão? Que ressignificar é quando eu deixo de me fazer de vítima? Porque eu não consigo ressignificar nada na minha vida enquanto eu estou o quê? Me sentindo vítima das circunstâncias. Ou então, enquanto eu estou sendo corroído pelo remorso, me sentindo culpado. Eu não vou conseguir ressignificar. Então, é uma tomada de decisão, mas também é o quê? É uma consciência que você tem que ter. De que se você continuar se sentindo da maneira como você se sente, você não vai conseguir ter esse olhar maduro. Porque para você ressignificar coisas na sua vida, principalmente traumas, você tem que ter um olhar muito maduro. Você tem que olhar para isso com muita maturidade. Tá? Se foi alguém que te causou, você tem que ter maturidade, e se foi você que se causou, mais maturidade ainda, para entender que você tinha um nível de consciência tal que te permitiu agir daquela forma naquela época. É isso. Não ficar se sentenciando por culpa, ok? Não ficar se sentenciando por remorso. É isso, tá? É uma decisão. Tem que ser uma decisão. Se você não decidir, você não vai conseguir ressignificar. Então, ressignificar também é decisão. É a decisão de quê, Fernanda? De olhar diferente. De ter um olhar diferente acerca dos acontecimentos da minha vida. Certo? Agora vamos de metáfora, tá? A metáfora de hoje se chama o guardião do castelo. Existia um castelo e existia um guardião desse castelo. Só que um dia esse guardião morreu. E aí o mestre, o grande mestre, ele precisava escolher dentre os discípulos alguém que ficasse no lugar desse guardião. E ele marcou uma reunião com os discípulos, levou os discípulos para uma sala grande, e nessa sala tinha uma mesinha de centro. Nessa mesinha tinha um vaso muito raro, uma porcelana linda, raríssima, com uma flor amarela super exótica, difícil de se conseguir. E aí ele colocou para os discípulos, né? Eu vou trazer para vocês uma questão, e aquele que resolver a questão primeiro vai ser o novo guardião do castelo. E eis aqui o problema. Apontou para a mesinha de centro, que tinha o vaso raro, que tinha a flor exótica. Eis aqui o problema. E aí ficou todo mundo se olhando, né? Mas, nossa, qual será que é o problema? Né? O que eu vejo aqui é uma mesinha, um vaso, uma flor. Qual será a metáfora? Qual será o enigma? E enquanto as pessoas iam pensando, um discípulo se encaminhou para a mesa, pegou a sua espada e pá, quebrou. Quebrou vaso, quebrou flor, quebrou mesa, quebrou.
Quando ele acabou de quebrar, ele voltou para o seu lugar e ficou aguardando o grande mestre. E ele falou: parabéns, você agora é o nosso guardião. Qual é a moral da história, né? Não importa o quanto o teu passado tenha sido lindo, não importa o quanto o motivo da tua dor, né, aos teus olhos, seja poético. Todo problema é um problema e um problema tem que ser resolvido. Então não importa quão bonito era aquela flor, aquela mesa, aquele vaso, isso não tem a menor importância, não importa o quão bonito era aquilo. Se o mestre falou que era um problema, o problema tinha que ser resolvido, tá? Então, por mais lindo que tenha sido, se não fizer sentido para a sua vida hoje, tem que ser resolvido. Anotem isso. Por mais lindo que tenha sido, se não fizer sentido para a sua vida hoje, tem que ser resolvido. Todo problema tem que ser resolvido. E às vezes a gente fica com pena, sabe? Pena de resolver, ou o apego. Não tá fazendo mais sentido, gente? Ó, deixa aí. Fez sentido uma época da sua vida, não faz mais sentido hoje. E a gente fica sofrendo, sabe? Por conta de uma coisa que não faz mais sentido, não é, Shirley? Fez sentido uma época, foi importante uma época, foi bonito uma época, mas acabou. E a gente fica preso na beleza daquilo que não faz mais sentido, daquilo que não se encaixa mais na nossa vida, daquilo que não cabe mais na nossa vida. E aí a gente fica, ó, vivendo o ciclo da dor. Deixa ir, se liberta, deixa ir. Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Beijo grande, fiquem com Deus, gratidão, namastê.